A luta entre Saitama e Tatsumaki finalmente começou, e pelo que tudo indica, ainda vai demorar alguns capítulos para terminar. Pra quem não vem acompanhando, os dois começaram a lutar na Associação dos Heróis, depois que a Tatsumaki resolveu massacrar os membros do grupo da Fubuki. Nessa ocasião, o nosso carequinha tomou a iniciativa e se colocou contra a Tatsumaki. O problema aqui é que a heroína classe S ficou indignada com a ousadia do careca e ficou tão furiosa que começou a atacar o Saitama com ataques poderosíssimos, o que estava colocando em risco toda a estrutura da Associação de Heróis. Com isso, o Saitama simplesmente agarrou a Tatsumaki com um belo de um abraço apertado e deu um grande salto para um local mais isolado, onde possivelmente não teriam vítimas. E é exatamente aqui que o capítulo 179 começa, com os dois dando continuidade na batalha em um local deserto. Essa é de longe uma das lutas mais esperadas pelos fãs, e aos poucos ela vai se intensificando cada vez mais e muita coisa interessante aconteceu nesse capítulo. Então, é sobre isso que vamos falar agora. Mas não antes de você deixar o seu ultra like nesse vídeo e de se inscrever e ativar o sininho das notificações para dar aquela força aqui pra gente, hein? Isso também evita que você seja pego no fogo cruzado dessa batalha de gigantes, além de ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem ultra nerds também. E claro, obviamente, esse vídeo vai ter spoilers do capítulo 179 do mangá. Agora, sem mais delongas, bora ver qual é o andar dessa batalha de monstros. Assim como vários dos capítulos de One Punch Man, esse também começa mostrando uma certa calmaria. A gente tá lá doido pra ver a luta, e o capítulo começa com uma família indo de carro pra ir morar lá na cidade A, a cidade dos heróis. Pra quem não sabe ou tá tão empolgado com a luta do Saitama, que acabou esquecendo, depois da luta contra a Associação de Monstros, o governo decidiu estabelecer o seu quartel-general lá na cidade A e convidar todos os heróis de classe A pra cima pra irem morar lá de graça. E claro, falou que é de graça, com certeza o Saitama tá dentro. E se tem um montão de heróis vivendo lá, com certeza que as pessoas também vão querer ir pra lá, seja para se sentirem mais seguras ou só por status mesmo. Bom, a família tá toda empolgada com sua nova casa, quando de repente eles avistam algo no céu. Era um pássaro? Um avião? Não, era o Saitama em alta velocidade carregando a Tatsumaki em seus braços. Os dois logo colidem contra o chão e saem rolando pelo local, com a Tatsumaki perguntando ao Saitama quanto tempo ele ia ficar agarrando ela e chamando ele de tarado. E se você leu o último capítulo, com certeza vai lembrar da cena mais impactante de todas, que foi aquele abraço apertadinho entre eles. E não, gente, o Mob de Mob Psycho não é filho do Saitama com a Tatsumaki, são só duas obras do mesmo criador, apesar de ser bem suspeito isso. Mas, voltando para a luta deles, a Tatsumaki tenta de todas as formas desgrudar o Saitama do seu braço, jogando o careca para tudo quanto é lado, virando ele no ar e batendo com ele no chão, enquanto o Saitama não larga de forma alguma o braço dela. E dá pra gente ver que rola até um clima ali entre eles, quando a Tatsumaki pergunta se o Saitama tá gostando dela também. Se você reparar bem, dá pra notar que as bochechas dela ficam até mais coradas quando ela pergunta isso. Mas a resposta do Saitama é a melhor. Ele simplesmente chama ela de idiota e fala que só tá segurando ela para que ela não destrua a casa dele. E galera, sinceramente, tudo indica que a Tatsumaki pode acabar tendo uma quedinha pelo Saitama, ainda mais por ser um dos únicos homens a ser capaz de suportar a força dela. Mas claro que ela não vai admitir isso tão facilmente e fica toda irritada quando o Saitama insinua que não estava deixando ela fugir, porque ela acha que ele estava chamando ela de fraca, mas a gente sabe que não era bem isso. A verdade mesmo é que pro Saitama não tem ninguém fraco ou forte, tirando, é claro, os únicos dois personagens até agora que resistiram aos socos dele, o Boros e o Garou. Pro Saitama é como se todo mundo fosse igual. Quem aí lembra daquele episódio em que o Saitama derrota o Gouketsu com um soco só e salva o Suiryu? Depois de derrotar o executivo, o Suiryu vira pro Saitama e pergunta se foi difícil derrotá-lo. E o Saitama responde que quando seus inimigos são derrotados com um soco só, fica difícil para ele comparar. Então não é que o Saitama acha que a Tatsumaki é fraca, a verdade é que para ele, todo mundo é fraco, já que até então, ele nunca achou alguém que pudesse superá-lo. E aqui, galera, a Tatsumaki já começa a perceber e até a admitir que o Saitama é sim muito forte. Assim que ele solta o braço dela, a Tatsumaki fala que ele não é pouca bosta.
Pra quem conhece a heroína, sabe que isso foi ela, da sua própria maneira, reconhecendo a força do careca, mas ela ainda assim acha que ele é mais fraco do que ela. Em seguida, a Tatsumaki até afirma que tá pegando leve com ele, usando pouca força telecinética e dá um bitucão na testa do Saitama, mandando ele voando pra longe. Como é de se esperar, o ataque não causa nenhum dano no Saitama, e logo vemos que a Tatsumaki começa a levar mais a sério essa luta, formando um verdadeiro tornado do terror. E nesse momento, o Saitama também chegou a admitir que a Tatsumaki é sim muito poderosa. Duvida? Então vem comigo analisar essa ideia. Quando a Tatsumaki invoca o seu tornado gigante, nessa hora o Saitama mostra que realmente está impressionado com aquilo e fala que deve ser legal conseguir fazer algo assim. E se a gente voltar mais no tempo, quem aí lembra do Geryugan Chup? Ele foi um dos aliens que vieram junto com o Boros e que na hora de enfrentar o Saitama, ele já chegou afirmando que era o maior telecinético do universo. E aí na luta entre os dois, ele começou a girar, criando um tornadinho e arremessando coisas no Saitama, até que o próprio Saitama fica entediado com aquilo e diz que ele estava só desperdiçando poderes e que qualquer um podia tacar pedrinhas por aí. Então, pro Saitama ter falado que o poder da Tatsumaki era bem legal, isso já foi um elogio e tanto. E isso também é um grande indício de que no próximo capítulo, o Saitama comece a copiar as técnicas da Tatsumaki e reproduzi-las usando apenas seus atributos físicos monstruosos. Assim como ele fez na luta contra o Sonic Velocidade do Som e até na luta contra o Garou Medo Cósmico. Então, pode ser que o Saitama mesmo faça uns tornados, até maiores que os da Tatsumaki, só correndo e pulando, igual ele sempre faz. E voltando lá pra dentro do quartel-general, a gente vê também que os dois psíquicos que a Tatsumaki derrotou se aproveitaram da confusão toda para escaparem. Até porque não é como se algum dos heróis que estavam ali fossem fortes o suficiente para pará-los, né? E falando sério mesmo, o que aquele membro do grupo Fubuki que usa um curvador de cílios como arma vai conseguir fazer contra um vilão com poderes telecinéticos? Depois disso, os dois conseguem fugir de carro, completamente quebrados e ensanguentados, e também é revelado que o nome do vilão da Tsukuyomi é Apollo. Com ele fazendo aquele discurso de vilão derrotado, falando que na próxima vez a Tatsumaki não escapa. Pelo menos agora a gente sabe que vamos poder ver mais deles no futuro, e que eles não tiveram o mesmo fim que quase todo vilão que enfrenta o Saitama, que é aparecer em 3 páginas do mangá e já dá adeus. Pode ser até que o próprio God acabe ajudando a Tsukuyomi, ou pelo menos dê um aprimoramento de forças pro Apollo poder enfrentar a Tatsumaki, o que não é muito difícil de acontecer. Voltando pro Saitama e pra Tatsumaki, a briga dos dois tá tomando proporções cada vez maiores, com Tatsumaki arremessando pedras incessantemente e o Saitama só desviando com as mãos, como se não fosse nada. Ali dá pra gente ver que a última coisa que o Saitama quer é brigar a sério. A associação de heróis já começa a ficar preocupada com a situação, achando que é um monstro responsável, e em seguida procura um herói classe S mais próximo para ser enviado até o local. E aí, quem você acha que vai ser enviado para lá? Bom, e o que tá acontecendo de verdade nesse momento, galera, é que nem mesmo a Tatsumaki tá lutando a sério. Ao que parece, ela só tá testando a força do careca para ver até quando ele aguenta. E o Saitama, você sabe, né? Só tá ali pra não ter sua casa destruída novamente, ele nem tá afim de entrar na briga. E enquanto a disputa unilateral dos dois continua, aquela mesma família que falamos no início tá passando ali nas proximidades, quando de repente uma das rochas acaba indo em direção ao carro. E se não fosse pelo Saitama quebrando a rocha, a família teria morrido ali mesmo, com o careca falando pra Tatsumaki prestar mais atenção. A heroína classe S não parece se importar muito com os seus arredores e só continua jogando pedras no Saitama, com ele pensando que não dá pra dialogar com a heroína e decidindo ficar ali, segurando a Tatsumaki até ela cansar. E a disputa fica nisso, até que o Saitama desvia de uma pedra sem querer, que novamente vai na direção do carro. Ele se desloca em toda velocidade para proteger a família. E aqui vemos uma coisa interessante. Com certeza o careca estava indo com tudo para salvar os civis, e a Tatsumaki ainda teve uma reação mais rápida que a dele e salvou a família antes que ele chegasse até lá. O pico da briga entre eles provavelmente começa aqui, porque a Tatsumaki usa isso para provocar o Saitama e ainda chama ele de careca. E claro que ele não deixa barato e retruca, chamando ela de nanica. Aí pronto, todo mundo sabe que nunca se deve zoar com a altura de uma mulher ou com a calvície de um homem, e é nesse ponto que a Tatsumaki fica pé da vida e afirma que vai fazer picadinho dele.
É até engraçado, porque o Saitama tá ali só pensando em voltar pra casa, e a Tatsumaki tá perguntando se ele não consegue fazer nada, achando que ele só consegue se esquivar e não tem tempo nem pra atacar de volta. E enquanto ela volta a falar que não pode confiar a Fubuki pro Saitama, o que me parece ser só uma desculpa pra não admitir que ela mesmo é que tá ficando interessada, nos próximos capítulos eu imagino que o Saitama vai mostrar um pouco da verdadeira força dele pra Tatsumaki, e nesse momento que ela vai admitir que ele é sim poderoso, podendo até aceitar que é mais fraca que ele. E por enquanto foi isso, meus amigos, outro excelente capítulo de One Punch Man com suas 37 páginas e que mostrou só o início dessa luta entre dois personagens poderosíssimos. E se você tiver gostado dessa nossa análise, não esquece de deixar aquele ultra like e se inscrever aqui no canal. Mas agora me conta, o que você espera dessa luta entre os dois? Ou melhor, será que depois dessa luta a Tatsumaki finalmente vai reconhecer o poder do Saitama e acender um pouquinho dessa chama da paixão dentro dela? Me conta aí nos comentários o que vocês pensam disso. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!